Quero abençoar a sua vida agora com a palavra de Deus, assim como para mim ontem foi uma palavra de bênção também, um texto já conhecido de todos nós, mas muito importante principalmente para o dia de hoje. Está em 2 Crônicas 7,14 e o título que eu posso dar a esse devocional é exatamente Ore pelo Brasil. Exatamente. Como o Jean disse aqui, se o seu candidato ganhou ou perdeu, o papel nosso da igreja é exatamente esse, de orar pelo Brasil. Orar, a igreja do Senhor, ela precisa se posicionar agora de uma forma convicta, de uma forma coerente, consistente, não é? De uma forma assim condensada para poder fazer diferença na nossa nação nos dias que seguem, como já deveria ter feito nos dias passados. Então, 2 Crônicas 7,14 é um texto que você já sabe e o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil passa por esse momento político ímpar na sua história. A eleição mais acirrada aí no processo democrático. Isso foi muito bonito porque a politização veio. Agora nós precisamos trazer a santificação para a nossa nação. E quando aqui a palavra do Senhor nos traz esse texto, foi parte de uma aliança que Deus ele fez com Salomão. Salomão, ele orou, Salomão, ele buscou, ele reconstruiu ali o templo e é hora de nós reconstruirmos ou fazermos um templo para Deus na nossa nação. Quando aqui diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, quer dizer que nós somos e conhecemos Deus pelo nome. Esse nome que tem todo o poder. E quando nós fazemos uma oração, e assim Jesus nos ensinou, que se pedíssemos alguma coisa em nome dEle, Ele nos atenderia. Então é hora, mais do que nunca, de usarmos esse nome em nossas orações para abençoar. Talvez você tenha concordado, está feliz aí, porque pelo fato da Dilma ter sido reeleita no nosso país, outros talvez tristes, né? Porque o Aécio foi derrotado aí nas urnas, mas independente de um ou de outro terem ganhado, é que quem está lá, os nossos governantes, eles merecem e devem ter a nossa oração como forma de sustento. A sua lágrima tem que sustentar os nossos governantes. Não deve contar com as suas maldições. O nosso país ele não precisa mais de maldições. Chega, precisamos de abençoar a nossa terra, abençoar o nosso povo, abençoar os nossos governantes, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Para isso, ele coloca aqui algumas diretrizes. A primeira delas é humilhar. Humilhar quer dizer que é aquela virtude que nos faz reconhecer quais são as nossas fraquezas. Enquanto povo, talvez nós precisamos ter essa consciência de fraqueza, porque dependemos de Deus e isso fará com que entronizemos Deus, Jesus Cristo, no nosso país. Precisamos aqui da submissão. Isso mesmo, que é submeter a uma autoridade, ajudar essa autoridade a cumprir o seu propósito. Você fez aí, você elegeu o governador, o deputado federal, estadual, senador, presidente da República. Então vamos ajudar. Essa submissão é exatamente isso, ajudar aquele que tem a missão. Então esse é o nosso papel quando fala aqui dessa questão da humilhação. E claro, é a dependência. Nós precisamos ter a plena dependência do Espírito Santo em todas as nossas ações. Eu falo para um tempo da igreja se posicionar de uma forma diferente, não de uma forma dividida, de uma forma partidária, de uma forma segmentada. Não, nós precisamos honrar a palavra de Deus com as nossas ações, as nossas atitudes, precisamos fazer diferença, precisamos ser relevantes na nossa nação, principalmente a partir de hoje. Temos que exercer esse papel de cidadania, mas nós que conhecemos o nosso Deus. E para isso precisamos depender dele, da sua orientação, daquilo que ele tem determinado para cada um de nós. E isso começa pela oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, precisamos rogar ao Senhor. E rogar quer dizer solicitar a um juiz que se determine o cumprimento daquilo que se pede.
Jesus é o nosso juiz, é o nosso advogado, né? Então, nós precisamos rogar a Ele. É tempo de fazer a nossa nação crescer, não pelo trabalho dos nossos braços, mas talvez pelo posicionamento dos nossos joelhos. Os nossos joelhos, eles nos levam mais longe do que os nossos próprios pés. Pense nisso. Então, busque o Senhor em oração, suplique, que quer dizer se prostrar. Prostre-se diante de Deus. Se você está prostrado diante de Deus, você fica em pé diante de qualquer homem. Isso significa um comprometimento direto com Ele e com a sua palavra. Aqui, buscando a face, nós precisamos conhecer Deus, desvendar a face dEle, descobrir a face do Senhor. Isso significa intimidade, isso significa proximidade. Precisamos encontrar, ir ao encontro desse nosso Deus. Nós precisamos ir. Então, vá, busque a face do Senhor, indo conhecê-lo no seu tempo aí de oração, no seu tempo devocional, ali na comunhão com os irmãos, no estudo da palavra. Precisamos estar afiados. E claro, aqui, quando busca, diz aqui para se converter dos seus maus caminhos, é sair dessa posição. Essa é uma palavra para a igreja do Senhor, para aquele que conhece Jesus Cristo, aquele que é um cristão de fato nessa nação. Significa mudar de direção. O nosso comportamento, ele tem que dizer muito a nosso respeito, especialmente para esse tempo. Nós precisamos deixar a corrupção, precisamos combatê-la, precisamos, mas isso começa nas pequenas coisas. A fila dupla, o jeitinho brasileiro, aquele tráfico de influência. Essas coisas nós precisamos extirpar do nosso meio, arrancar de dentro da nossa igreja e até mesmo dentro do nosso comportamento. Porque se desviar significa que se afastar de onde estava. Se a gente estava nessa rota de colisão, vamos voltar ao centro da vontade de Deus. E aqui, claro, nós vamos ter em contrapartida o retorno de Deus, porque com Deus nós temos um relacionamento, é reciprocidade, é uma via de mão dupla. E Ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queremos um Brasil melhor para nós mesmos, que ainda somos jovens, queremos um Brasil melhor para os nossos filhos, mas principalmente queremos que Jesus estabeleça aqui, nessa terra, na terra do Brasil, o seu trono de glória. E eu e você é que devemos erigir esse trono. Que Deus te abençoe. Juntos, oremos pela nossa nação, abençoemos que Dilma Rousseff, o nosso governador em Minas Gerais eleito, Fernando Pimentel, os deputados estaduais, federais por Minas Gerais, especialmente, que é o estado sede aqui da Rede Super, não é? Que eles contem com a oração do povo de Deus que mora em Minas Gerais. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.